E aí, galerinha, vamos dar continuidade no assunto. Vamos continuar no tema 2, falando sobre a sociedade brasileira. Só que agora a gente vai entrar em dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 2 ele vai tratar dos povos tradicionais, que a gente começou falando na aula passada, falando sobre a formação do nosso povo, a formação da nossa cultura. E o capítulo 3 que vai tratar sobre a distribuição e a estrutura da nossa população. Como a nossa população vai estar distribuída no território e como é que vai ser essa população, tá bom? Bom, quem são as populações tradicionais presentes no nosso país? Geralmente, as populações tradicionais são grupos com uma identidade própria e organização social, cultural e econômica específica, ocupando um território e extraindo recursos naturais, utilizando práticas sustentáveis para sobreviver. Como a gente pode observar na imagem, a gente vai ter três comunidades tradicionais. A primeira imagem retrata de remanescentes de quilombolas, a segunda os indígenas e a terceira, como a gente pode ver, são os ribeirinhos. Então essas vão ser as mais famosas, mas existem várias outras comunidades tradicionais em menores números concentradas no nosso país. No livro de vocês vão ter alguns exemplos dessas comunidades tradicionais presentes no nosso país. O que vai haver de comum entre essas comunidades tradicionais vai ser a dinâmica que eles têm de viver em contato com a natureza, sobrevivendo dos recursos da natureza, mas agredindo um pouco esse meio ambiente. Então isso vai ser o que há de comum entre essas comunidades. No decreto número 6040 de 2007, vai garantir o território e o direito de extrair recursos da natureza para essas comunidades. A preservação dessas comunidades é importante porque elas fazem parte da cultura brasileira. E isso é decretado na Constituição Federal de 1988. Essas comunidades elas vão promover práticas sustentáveis de uso da natureza. Elas vão agredir muito menos do que qualquer outra comunidade, tá bom? E a distribuição e estrutura da população. A gente vai falar sobre a população brasileira de maneira geral. Na década de 70, quando ocorreu a Copa no México, o Brasil, liderado por Pelé, que ganhou o tricampeonato mundial, tinha uma música que se tornou marca daquela Copa, que foi a música assim, ó, escuta. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Esses 90 milhões vão fazer uma alusão ao número total de brasileiros que vão existir na década de 70. A estimativa era que existiam mais de 93 milhões de brasileiros. Se a gente for pegar a nossa seleção de hoje, liderada pelo Neymar, pelo Gabriel Jesus, pelo Alisson, a música deveria ser assim: 190 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. E aí, por que 190 milhões? Porque hoje a população brasileira, segundo os dados do IBGE, que é o órgão que vai contabilizar essa população baseado nos dados do censo, o censo brasileiro é um conjunto de dados que vem caracterizar a população de 10 em 10 anos. Segundo o censo de 2010, o Brasil tinha 190 milhões 755.799 habitantes. O Brasil, então, com essa população, é considerado um país populoso. É a quinta maior população absoluta do mundo, a quinta maior população total de um país do mundo. Se a gente for olhar, e a gente pode afirmar, o Brasil é populoso. Os países mais populosos do mundo, disparado, vão ser China e Índia, que já superaram a marca de 1 bilhão de pessoas em seu território. A China tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia tem também 1 bilhão 311 milhões de habitantes. Então eles são populações muito grandes nesses dois países. Já o terceiro colocado, que é os Estados Unidos, está muito atrás. Os Estados Unidos só tem mais de 321 milhões de habitantes.
Depois vem a Indonésia com 257 milhões de habitantes e o Brasil em quinto, com mais de 190 milhões de habitantes. Então o Brasil ele pode ser considerado um país populoso. O Brasil ele é um país populoso, mas é pouco povoado. A extensão territorial do nosso país é muito grande e o número de pessoas também é muito grande. Logo, a gente vai ter uma baixa densidade demográfica. O que seria a densidade demográfica? Densidade demográfica é quando a gente pega a população total de um país e divide pelo seu território e vê qual é o nível de ocupação desse território. O Brasil ele dá um total de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muito baixo. Olha só essa tabela, ela faz um comparativo de densidade demográfica. Países como Holanda, Japão, China, Brasil e Canadá foram colocados aqui para comparação. Por exemplo, em primeiro lugar a gente vai ter a Holanda com uma maior densidade demográfica. A Holanda tem apenas 16 milhões de habitantes e uma área só de 41.540 km². Com a divisão da sua população absoluta pelo território do país, a gente vai ter uma densidade demográfica de 501,9 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente for comparar o Brasil, é muito mais superior. O Brasil só tem 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então a Holanda ela é considerada um país pouco populoso, porque só tem quase 17 milhões de habitantes, mas muito povoado, com 501 habitantes por quilômetro quadrado. Outro também país que apresenta um pequeno território e uma grande população vai ser o Japão. O Japão tem 126 milhões de habitantes, mais de 126 milhões de habitantes, e ocupa o território de 377.947 km². A sua densidade demográfica também é bastante alta, 347,2 habitantes por quilômetro². A brasileira, ela encontra-se muito mal distribuída no nosso território. A maior parte da população ela vai se encontrar no nosso litoral. E isso vai se dar por quê? Devido à colonização. A colonização brasileira ela surge do litoral e se expande para o interior. Então as primeiras cidades construídas, os primeiros vilarejos que deram origem às cidades, eles vão estar no litoral. Então esse litoral ele vai concentrar desde a colonização o maior número de pessoas. Então a gente vai ter as principais cidades, as maiores áreas industriais, as maiores áreas de serviço. Vai ser próximo ao litoral vamos ter muitos empregos. E o interior ele vai apresentar determinados vazios demográficos. Por exemplo, a floresta amazônica, ela tem a sua população, tem a população tradicional, tem a população das grandes capitais, mas a Amazônia, se a gente for olhar no mapa, a gente vai ver ela muito mais clara do que o litoral brasileiro. Outro vazio demográfico são as áreas da agropecuária, que é o centro-oeste brasileiro. O centro-oeste também tem uma tonalidade mais clara do que o litoral. Por quê? No centro-oeste, a atividade econômica principal vai ser a agropecuária. E a agropecuária ela demanda pouca mão de obra, então vão ter poucas pessoas morando no centro-oeste. Outra área também que ela é pouco habitada é o semiárido nordestino. A gente vai ter o sertão nordestino. Mas o sertão nordestino ele ainda tem uma tonalidade mais escura do que a Amazônia e do que o centro-oeste, tá bom? O crescimento populacional. O tamanho da população no Brasil está ligado às imigrações e ao crescimento natural da população. Então a gente vai ter a população brasileira tão elevada hoje em dia devido a todas as ondas migratórias que o Brasil passou e que a gente já viu na aula passada. Já o crescimento natural da população vai estar ligado também ao papel da mulher, ao papel da família diante desse contexto. Esse gráfico ele vai apresentar o crescimento da população brasileira. Em 1990, a população brasileira era contabilizada em 17,4 milhões de habitantes. 50 anos depois, em 1950, a gente vai ter 50,9 milhões de habitantes. Já mais 50 anos depois, nos anos 2000, a gente vai ter 169,8 milhões de habitantes. Então a população brasileira cresceu
nesse último século muito. E o Brasil ele vai acompanhar essa tendência mundial do crescimento populacional devido a uma alta taxa de natalidade e também a queda da taxa de mortalidade. Alta taxa de natalidade porque o padrão das famílias antigamente era composto por muitos filhos. Então, geralmente, as famílias elas tinham em torno de 4, 5, 6 filhos. Hoje em dia, esse padrão diminuiu. E também a queda da taxa de mortalidade. O crescimento natural, que é chamado também de crescimento vegetativo, é a diferença entre as pessoas que nascem, que é a taxa de natalidade, e pessoas que morrem, que é a taxa de mortalidade. A gente vai ter uma revolução médico-sanitária e as pessoas vão adquirir novos padrões alimentares. E isso vai fazer com que ocorram mais nascimentos do que mortalidades. Isso faz com que a população cresça de maneira absurda. De 1960 até hoje, vai haver uma diminuição no crescimento populacional. A população ela não vai diminuir, ela só vai desacelerar o ritmo de crescimento. A diminuição da taxa de natalidade, né, onde a gente vai ter a urbanização que vai contribuir, geralmente se tem muito filho no interior e não nas cidades, porque o custo de vida nas cidades é bastante elevado. A inserção também das mulheres no mercado de trabalho vai contribuir para a diminuição da taxa de natalidade. As mulheres que antes viviam apenas dentro de casa para cuidar da família, para cuidar do marido, para cuidar da casa, hoje em dia precisa e deve sair para trabalhar, para contribuir até com a renda familiar. Outro ponto que contribuiu para a taxa de natalidade são os métodos contraceptivos. A invenção desses métodos fez com que ocorresse o quê? Um planejamento familiar. Então, a população brasileira, com esses pontos, ela vai desacelerar o seu crescimento. Continua crescendo, mas em ritmo menos acelerado. E a evolução etária do Brasil? Como é que o Brasil ele vai estar dividido entre jovens, adultos e idosos? Primeiro a gente tem que falar o que são esses gráficos. O nome desses gráficos é pirâmide etária. São as pirâmides etárias do nosso país. A primeira pirâmide ela vem falar do ano de 1980, a segunda pirâmide do ano de 2000 e a terceira pirâmide vem falar do ano de 2020, uma perspectiva. Bom, a diminuição de jovens ela vai mostrar o que? Uma queda da taxa de natalidade. Olha como ela é dividida: azul jovem, verde adultos, laranja idosos. Então, em 1980 a gente vai ter uma pirâmide mais larga na base, ou seja, a maior parte de jovens, a maior parte da população era composta de jovens. Já em 2000 a gente vai ter uma transição. As crianças e jovens eles vão dando uma funilada, continuam sendo a maioria, mas vão dando uma diminuída, vão fazendo a transição. Se o início da pirâmide ele está menor que os outros, isso vai mostrar o quê? Que há uma redução na taxa de natalidade. Com essa redução da taxa de natalidade, a população ela vai passar por um processo de envelhecimento. Elas vão ter menos filhos e assim a população ela vai começar a envelhecer. Então a gente pode observar que a perspectiva da pirâmide de 2020 é que vamos ter aumento do número de idosos. E esse aumento do número de idosos ele vai se dar graças às melhores condições de saneamento, acesso ao sistema de saúde, a remédios, a conscientização das pessoas por uma vida mais saudável. Tanto que a expectativa do povo brasileiro é de 75 anos. Hoje em dia, a nossa pirâmide etária ela vai se alargando. Geralmente, em países desenvolvidos, a pirâmide ela é o inverso. Os jovens e crianças é um número bem pequeno e vai aumentando até chegar na fase da terceira idade. E o Brasil ele está caminhando para isso. Passa por um processo de envelhecimento da população, um aumento do número de idosos, um aumento na expectativa de vida do brasileiro.
e a nossa pirâmide ela vai se modificando. Quanto à questão de gênero, no Brasil vão existir mais mulheres do que homens. As mulheres elas vão ser superiores aos homens um total de 4 milhões a mais. As mulheres elas têm, segundo os dados coletados do próprio IBGE, elas vivem mais que os homens. A mudança desde o século XX, a gente vai ter uma maior participação feminina, tanto no trabalho quanto na política. A mulher ela vai adquirir o direito ao voto em 1932. Muitas mulheres hoje são chefes de família, elas que vão sustentar a casa, elas que vão sair para trabalhar. Muitos avanços a gente teve de conquistas para as mulheres, porém ainda persiste algumas desigualdades e machismos, principalmente no mercado de trabalho, onde as mulheres elas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, só que a questão do salário, o salário das mulheres vai ser inferior ao salário dos homens. Isso é uma luta constante que as mulheres têm por igualdade de salários no nosso país. Esse primeiro gráfico ele vem mostrar a distribuição relativa das famílias chefiadas por mulheres, por grupos etários. Então, em 2001, a gente vai ser representado pela linha azul e em 2015 pela linha vermelha. Então, vai haver um aumento considerável em todas as faixas etárias de idade do número de famílias chefiadas por mulheres. Aí a gente vai ter a importância, até porque as mulheres elas vivem mais, elas cuidam melhor da sua saúde. Homem geralmente não gosta de ir em médico, mas deve ir ao médico, deve se cuidar para poder ter uma vida mais saudável. A prática de exercícios também é muito importante. Então, com essa questão de gênero, a mulher avançou em conquistas, mas ainda tem muito a superar, tá bom? Termina nossa aula. Na descrição do vídeo vai ter as páginas do livro que vocês devem fazer o exercício. Para a semana, a gente continua com uma nova aula, com um novo capítulo do livro, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade, marquem presença nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.